Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma etapa do nosso curso técnico, né? Eu sou o professor Jorge Tamazato e vou trabalhar com vocês a disciplina de estatística aplicada. Mas antes da gente dar início às nossas aulas, vamos falar um pouquinho dessa estatística, que está no nosso dia a dia. Concorda que todos nós vivemos dependente disto? Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo bem simples, nós vamos sair para comprar um celular, né? Se você não entende de tecnologia, pelo menos, mas você fala assim, você chega já numa loja qualquer e vai lá e compra esse celular? Não, né? Antes de você fazer isso, você vai fazer o quê? Um levantamento de preços. Você vai numa loja, vai em outra, você está fazendo uma pesquisa de preços, né? Você está levantando dados, informações do preço para que você faça o quê? Compre esse aparelho com o melhor preço possível. Então, isto, né, já é um exemplo bem básico da estatística no nosso dia a dia. Se a gente entende um pouco mais de tecnologia ou não, você também fala assim, vamos colocar dentro do mesmo exemplo aí, né? Um smartphone, eu quero comprar um celular. Qual celular é melhor? Aí você vai fazer um levantamento, você vai ver lá 2 modelos que você se interessou e vai fazer um levantamento dessas informações. Vai pesquisar com os colegas que tem, vai fazer uma pergunta. Isso tudo envolve a estatística, porque você está, né, fazendo o levantamento dessas informações. Para quê? Para uma tomada de decisão. Né? Então, existe a estatística no nosso dia a dia e muitas vezes nós não percebemos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos a alguns conceitos aqui para a gente dar início à nossa aula. À medida que for trabalhando, que nós formos falando, né, vocês vão já se atentando para nossas atividades, tanto no fórum, quanto na nossa integrada, quanto aos exercícios lá, ok? A gente vai fazer um conceituar certas coisas dentro da disciplina, né? E resolver alguns problemas, ok? Então, o conceito, né, de estatística. Segundo o professor aí, a estatística está interessada nos métodos científicos para coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis, baseadas em tais análises. Como eu falei, né, do celular, do nosso exemplo lá, o que nós fazemos primeiro? Fazemos uma coleta, né? Organizamos essas informações, né, resumimos e tomamos uma decisão, baseadas no quê? No que nós, né, do levantamento, da pesquisa que nós fizemos, ok? Em sentido mais restrito, o termo é usado para designar os próprios dados ou números deles derivados, como por exemplo, médias. Conceitos fundamentais de estatística. Olha só, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre dados, né? Esses dados são essas informações que nós vamos coletar, ok? Então os dados são informações obtidas a partir de medições, resultados de pesquisas, contagens e levantamentos em geral. Então, tudo que nós coletarmos aí, né, em termos de contagem, de medições, são esses dados, ok? E os dados, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. E aí agora a gente vai classificar eles aqui, ó. Dados qualitativos, né? Desculpa. As variáveis qualitativas não possuem valor de quantidades. Pelo contrário, são definidas através de categorias, classificando objetos, indivíduos, sendo nominais ou ordinais. Aí já vem um exemplo aqui, ó. Entidades não numéricas, como cor da pele, cor dos olhos, prato preferido e etc. O que isso quer dizer? Essas informações, esses dados, né, eles são nominais ou ordinais, eles não são numéricos. Quando você fala assim, a cor da pele, isso não é um número, né, é uma qualidade, é uma característica, ok? Como deu os exemplos aqui, ó, cor da pele, cor dos olhos, isso não é número, não são números, ok? São características. Então, os dados, eles são qualitativos quando caem nessa situação. E ele pode ser o quê? Nominal ou ordinal. Nominal como? Cor da pele, como exemplo aqui. É um nome, né? Tipo, olhos azuis, preto, o que for, é nome, ok? E ordinais. Esse ordinais vai ser o quê? Quando eu digo lá, fulano está na 3ª série. Então, há uma classificação, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Né? Isso não é um número, é uma ordem, né? Vamos dizer assim, é uma classificação dele apenas, ok? Então, dados qualitativos, desta forma aqui. E os dados também podem ser o quê? Quantitativos. Pode assumir qualquer um de um conjunto de valores que lhes são atribuídos
e podem ser discretos ou contínuos. Olha só, quando eu falar dos dados agora, desses discretos e contínuos, vai ficar mais fácil de você entender essa questão de dados, né, quantitativos. Os dados discretos, essa variável é avaliada através dos números de contagem, só podendo utilizar números inteiros para o resultado fazer sentido. Então, olha só, o exemplo que eu dei, número de crianças em cada uma de 1000 famílias. Então, quando eu falo em número de crianças, eu falo um valor numérico. Eu tenho 1000 famílias, eu vou contar em cada família a quantidade de quê que ele fala lá? De crianças nessas famílias. Então, são dados o quê? Numéricos. Diferente daqueles dados qualitativos lá que nós falávamos, nós recolhíamos o quê? A cor dos olhos. É preto? É azul? Né? Aqui não. Aqui os dados são numéricos, né? Uma contagem. Ok? Dados discretos, então, números de contagem, números inteiros. Você não vai falar que numa família tem 2,75 crianças, né? Ou vai ter 2 crianças ou 3, ok? Então, números inteiros, uma contagem. E os dados contínuos são variáveis numéricas como resultado de medições. Por esse motivo, podem assumir valores decimais, sendo medidas através de algum instrumento matemático. Então, o nosso exemplo aqui já, ele já deixa de ser um número inteiro. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, o peso de 100 estudantes. Se você for pesar 100 estudantes, dificilmente o estudante vai pesar 70 quilos exatos, 75 quilos exatos. Ele vai pesar lá 70 quilos e algumas gramas a mais. Dificilmente a pessoa vai pesar inteiro, né? Ou, outro exemplo, a distância daqui à minha casa é de 2 quilômetros. Não, geralmente vai ser 2 quilômetros e mais alguns metros, ok? Então, quando eu entrar nessas partes de medições, geralmente esses meus dados serão contínuos. Então, os dados podem ser qualitativos, onde ele pode ser nominal ou ordinal, como nós vimos lá, e eles podem ser quantitativos, discretos ou contínuos, ok? Reforçando então, em geral, as medições dão origem a dados contínuos, que é o que a gente acabou de falar. As medições geralmente dão, né, a origem a dados contínuos, enquanto que as enumerações ou as contagens resultam em dados discretos. Só para lembrar, esse reforço aqui é só para lembrar, ok? Vamos fazer alguns exercícios aí, e aí a gente já vai, né? Por exemplo aqui, no estudo, já vamos a uma atividade aqui para reforçar o que nós acabamos de falar, ok? No estudo feito numa escola, recolheram-se dados referentes às seguintes variáveis: idade, ano de escolaridade, sexo, nota da disciplina de matemática, tempo gasto diariamente no estudo, distância de casa à escola, local de estudo e número de irmãos. Então, eu fiz um levantamento desses dados, né? Olha só, o exercício vem e me pergunta: das variáveis indicadas, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas? Professor, o que são essas variáveis? Variáveis são dados. Os dados, eles são variáveis. Porque se eles fossem constantes, não teria necessidade da gente fazer levantamento. Se toda vez que eu chegar numa casa e perguntar quantas crianças tem nessa casa e sempre me responderem 3, não variou, né? O dado é constante. Então não há necessidade de fazer um levantamento. Então por isso que são chamados variáveis. Os dados são variáveis. Então ele só veio e me perguntou aqui quais são, né, dessas variáveis aqui, quais são quantitativas e quais são qualitativas. Podemos observar aqui, vamos lá, a idade. Idade é uma variável qualitativa ou quantitativa, né? Como que eu falo a idade? Quando pergunto para você, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos, tenho 25. Você não vai, né, falar diferente disso, é um valor numérico. Então ela é o quê? Quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, né? B, ano de escolaridade. Ano de escolaridade, eu estou no 3º ano. Isto é o quê? Professor, é quantitativo? Claro que não, né? Porque é uma classificação. Você está no 3º ano, ok? Isso ali é aquilo que a gente acabou de falar, da qualitativa, o quê? Ordinal, uma classificação, ok? Então também é qualitativa. Sexo, masculino ou feminino? Tem números aí?
Não vai ter, né? Então, ela é qualitativa, ok? E assim por diante. Nota da disciplina, ela vai ser como? 6,5, né? É um número, então ele é quantitativo. Tempo gasto diariamente no estudo. O tempo também pode ser 5 horas e 30 minutos, 3 horas e meia. Esse é o tempo gasto em estudo. Distância de casa, né? E assim por diante. Fizemos a avaliação de quase tudo aqui. Qual que seria as respostas, né? Quantitativas. A, idade é quantitativa. A letra D, nota na disciplina de matemática. A letra E, tempo gasto diariamente, né, nos estudos, né? F, distância de casa à escola. E H, número de irmãos. E as qualitativas? Ano de escolaridade, sexo e local de estudo. Tranquilo? É difícil? Agora, é importante nós sabermos classificar, né, esses dados em qualitativo, quantitativo e tudo mais. Ok? Mas o exercício aqui, ele continua. Ele vem e me fala, das variáveis quantitativas, diz quais são contínuas. Vamos lá. Idade. Idade, ela é quantitativa. Mas ela é contínua? Quando alguém te pergunta a sua idade, você fala, eu tenho 25 anos, 9 meses, 10 dias, tantas horas. A gente não fala, né? 25 anos apenas, ou 30 anos, ou o que for. Então, ela não é contínua, ela não é considerada contínua. Ok? Da outra lá, quantitativa. A D, nota na disciplina de matemática. Sempre vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Não, né? Ela pode ser, eu tirei lá 6,25, 6,5. Então, elas são decimais, então ela pode ser contínuas, ok? Outro, tempo gasto diariamente. Também, você não estuda 3 horas exato. Você pode estudar 3 horas e 15 minutos, né? 2 horas e 20 e assim por diante. Então, também contínuo. Distância de casa à escola, mesma coisa. Você não fala, eu moro a 2 quilômetros da escola. 2 quilômetros exato? Se você for medir realmente essa distância, né, ele vai dar meio quebrado lá também, né? 2 quilômetros, 200 metros, 220 metros e assim por diante. Então, também contínuo. Número de irmãos. Quando pergunta a quantidade de irmãos, número de irmãos que você tem. Vai ter 1,5? Claro que não, né? Ou 1 ou 2 irmãos você vai ter. Ok? Então, resposta: contínuas. Nota na disciplina de matemática, tempo gasto diariamente no estudo e distância de casa à escola. Ok? Tranquilo até aí? Bom, acabamos de fazer o nosso exercício lá, agora vamos falar sobre população, que também faz parte desse conjunto, desses conceitos em estatística. Pessoal, população é o conjunto de entes portadores de, no mínimo, uma característica comum. Né? O que isso quer dizer, professor? População, geralmente a gente tem aquela imagem que população é a população de uma cidade, a população de um país. Quando a gente fala em estatística, população para nós, né, é aquilo que é escolhido o nosso foco do trabalho, da pesquisa que nós vamos fazer. O que ele fala lá? De entes portadores de no mínimo uma característica comum. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre os alunos da 5ª série da escola X. Então, a população que eu vou trabalhar, o foco da minha pesquisa, são quem? Os alunos dessa determinada sala, nessa determinada escola. Okay? Isso se torna a minha população, certo? Outra coisa, eu posso também filtrar mais ainda essa população. Dizer assim, as meninas da escola do 5º ano, da escola X de tal município. Então, mesmo os meninos fazendo parte dessa sala do 5º ano, por exemplo, da 5ª série lá, eles não fazem parte da população, né, da minha pesquisa, ok? Que fique bem claro então, população é aquele grupo que eu vou fazer, o quê? Que é o foco do meu estudo, da minha pesquisa, ok? Outra situação também, às vezes fala, os trabalhadores. Se eles são trabalhadores, é em geral? Não, eu posso colocar uma característica também, né? Os trabalhadores da zona rural, da cidade tal. Então, o foco do meu estudo, mesmo o outro sendo trabalhador, mas se ele não é da zona rural, ele não pertence a esse grupo, a essa população do meu estudo. Tá entendido então? População?
Feito isso, eu venho com a amostra. O que seria a amostra? Corresponde ao subconjunto finito e representativo de uma população. Então vamos voltar agora para uma coisa maior. Vamos pegar lá, eu não vou fazer o estudo somente na sala do 5º ano dessa escola X. Eu vou fazer com todos os alunos. Então, todos os alunos, independente da série, que estudam nessa escola X, é a minha população, meu foco de estudo ali, de pesquisa. Vou ter que aplicar, vai ter condição, se tiver condição, claro, mas tem condição de eu fazer uma pesquisa um por um? Não, né? Eu posso fazer o quê? Tirar uma amostra, pegar o quê? Um subconjunto desse conjunto, que é o maior. A população é um conjunto maior. Quando eu pego uma parte dele, ele é um subconjunto. Então, chamado de quê? De amostra. Eu vou fazer o estudo num grupo menor, reduzido, para poder o quê? Deduzir, né, em cima dessas informações, o total que é a nossa população. Um exemplo disso, quando fazem lá o levantamento, né, do Ibope e tudo mais para prefeitos na nossa cidade, que terminou agora há pouco tempo. Quando nós fazemos isso, você, como eleitor, né, quem que é a população? São os eleitores da cidade. Se a pessoa não vota, tem lá 12 anos, 13 anos, vai ser feita uma pesquisa com ele, perguntar em quem ele vai votar? Claro que não. Porque a população, o foco são os eleitores dessa cidade. Feito isso, ele sai perguntando para cada eleitor? Claro que não, né? Ele vai pegar o quê? Uma amostra, né, aleatoriamente, selecionar essas pessoas para poder tirar as conclusões. Muitas vezes, né, dá uma certa divergência com o resultado final quando é nas urnas. Teoricamente, a população toda dessa pesquisa, que são os eleitores, teriam que estar com os votos lá na urna, que é quando, vamos dizer assim, foi feito com a população toda, que são os eleitores dessa cidade. Mas não estão nem todos ali, porque às vezes também tem as abstenções e tudo mais. Ok? Então, concorda comigo que seria muito difícil ele sair e entrevistar um por um dos eleitorados? Né? Então ele vai tomar o quê? Uma parte desse grupo. E essa parte é chamada amostra. O todo são a população. Ok? Feito isso, já vamos aos exercícios aqui para a gente poder fixar um pouquinho melhor esse entendimento aí. Bem simples aqui, ó. Pretendia-se fazer um estudo sobre o número de filhos dos funcionários do setor de vendas de uma determinada empresa, né? Para isso, efetuou-se um inquérito ao qual responderam 60 funcionários. Olha só, o que nós temos aqui? É apenas de um setor da empresa, né? E apenas os 60 funcionários. Ele não falou que nesse setor de vendas tem apenas 60 funcionários. Ele disse que foi feito o inquérito com 60, né? Então, olha só, o que ele quer que eu faça? Apenas isso aqui, que eu indique a população em estudo, a amostra escolhida e a variável em estudo, e classifique. Olha só, pretendia-se fazer um estudo sobre o número de filhos da onde? Dos funcionários do setor de vendas de uma determinada empresa. Então, quem é a população? Né? É justamente isso aí. Todos os funcionários do setor de vendas desta empresa. Okay? Por que eu coloquei todos? Porque vai falar dos 60 funcionários do setor de vendas. Não, eu não sei quantos funcionários tem esse setor, então eu tenho que falar que são todos. Né? A pesquisa, ele quer saber o quê? A população, todos. E aí vem aqui, a amostra escolhida. Quem são as amostras escolhidas? Os 60 funcionários que responderam ao inquérito. E quem são esses 60 funcionários? É de outro setor? Claro que não. Dentro desse mesmo setor da empresa, no setor de vendas. Ok? A variável em estudo e classifique. Número de filhos de cada funcionário do setor de vendas. Não é essa variável que ele está fazendo o inquérito? O número de filhos de cada funcionário desse setor de vendas da empresa? E essa variável ela é o quê? Ela é quantitativa. E ainda, discreta, né? Porque eu não vou ter 3 filhos e meios, 4 filhos e meio e assim por diante. Ou é 3 ou é 4 filhos. Ok? Difícil? Fácil, né, pessoal? Olha só, um outro exemplo aqui. Queremos obter informações sobre a quantidade de filhos dos estudantes do curso técnico em administração de uma certa instituição. Então, vamos imaginar aí a turma de vocês e vamos fazer esse levantamento aí, obter essas informações. Olha só, foi dado um resultado aqui. Claro que não é, verídico, vamos dizer assim. Foi aleatório ali os valores que a gente escolheu para podermos
fazer um estudo disso, ok? 350 estudantes declararam não ter nenhum filho, 575 disseram ter somente um filho, 380, 2 filhos, 85, 3 filhos e 35, 4 filhos. Observe o seguinte, você conseguiu entender, tá? Tudo bem explicadinho aqui, bem legal. Mas olha a diferença que fica quando eu jogo numa tabela. Olha só, distribuição de frequências do número de filhos por estudante do curso técnico em administração de uma certa instituição. 0 filhos, número de estudantes, 350 estudantes tem 0 filhos. 575, 1 filho. 380 estudantes, 2. Consegue entender que fica muito mais fácil de entendermos quando a gente coloca isso numa tabela? Então, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com essas tabelas aqui. Vamos fazer, né, tirar o máximo de informações aí de tabelas, ok? E também aqui, ó, no gráfico. Distribuição de frequência, né, no número de filhos por estudante do curso técnico em administração de uma certa instituição. Observe o seguinte, o gráfico ele é mais direto do que uma tabela. Lá eu consigo visualizar bem legal, vamos dizer assim, bem claro. Mas aqui, já batendo o olho, eu pergunto assim, qual a quantidade de estudantes que predomina? 0 filho, 1 filho, 2 filhos ou 3 filhos? Você já batendo o olho, você já consegue ver o quê? Que predomina, né, a quantidade de 1 filho nesse grupo de estudantes, nessa população que nós fizemos o levantamento, ok? Então, vamos fazer essas análises de gráficos e dessas tabelas. Vamos começar aqui, ó, com a pergunta, né? Vamos imaginar a situação aqui, ó, já com um exemplo para a gente poder jogar nas tabelas e fazer os comentários em cima dessas tabelas, ok? Foi perguntado a uma empresa com menos de 5 anos no mercado o tempo de serviço em anos de cada funcionário dessa empresa. O resultado foi esse. Tempo de serviço em tantos funcionários. O funcionário respondeu, tenho 2 anos. O outro falou, tenho 1. O outro falou, não inteirou nenhum ainda, tenho 0 anos lá. 2, 3 e assim por diante. Ok? Consegue entender que está, né, organizado ali dentro de uma tabela qualquer, né, não é nem igual àquela que nós fizemos, e tudo bagunçado. Mas são dados, isso aqui são informações importantes para mim, né? Isso aqui são chamados de quê? Dados brutos, conjuntos de dados que ainda não foram numericamente organizados, obtidos após a crítica dos valores, quer dizer, foram questionados e simplesmente anotados esses valores aí. Então aqui eu tenho os dados já, porém esses dados eles estão brutos, vamos dizer assim, não tem organização nenhuma. E uma das coisinhas estatísticas é justamente isso aí, coletar os dados e organizar, não é isso? Para depois fazermos um estudo, em cima uma análise, né, para uma tomada de decisão, seja ela qual for, ok? Então, dados brutos totalmente aleatórios ali. Olha aqui agora, tempo de serviço, a mesma coisa, porém, elas estão organizadas, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e 4, elas estão organizadas. Então, toda vez que você pegar os dados, você vai ter que colocar ele em quê? Um chamado rol. Rol é um arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Eu poderia colocar lá 4, 4, 3, 3, 3 na ordem decrescente? Poderia, né? Porém, não se adota tanto utilizar o rol na forma decrescente, e sim crescente, ok? Então, vamos padronizar aí. Sempre que colocarmos, né, na ordem, num rol, sempre na ordem crescente, ok? Vê que facilita quando nós colocamos num rol. Fazendo a distribuição de frequência então, tá aqui, ó, frequência absoluta, joguei na nossa tabela. Tempo de serviço em anos, 0. Quantos funcionários nós tínhamos lá? 5, né? Esse FI aqui vai representar para nós a frequência absoluta, quer dizer, quantos funcionários não tem um ano ainda de empresa? 5. Quantos funcionários tem um ano de empresa já? 3. Se você for olhar lá no quadro anterior, vocês vão ver os mesmos valores, né? Quantos tem 2 anos? 7. 3 anos? 3. 4 anos? 2. Quantos funcionários foram entrevistados? Né? Vamos colocar que essa empresa foram pesquisados todos os funcionários. Essa empresa tem uns 20 funcionários, desculpa. Ok? Frequência relativa. Olha só, eu tenho aqui a frequência absoluta, o valor, né, absoluto desse 0 ano, 1 ano, 2 anos e tudo mais. Quando eu quero a frequência relativa, o que isso quer dizer?
um 5 de um total de quanto? De 20. Olha só, como que eu faço a frequência relativa? 5 funcionários de um total de 20, o quê? Tem menos de um ano na empresa, né? 3 funcionários de um total de 20 tem o quê? Um ano de empresa. E assim por diante. Eu faço, né, o valor absoluto dele lá de 5 de um total de 20. E aí eu crio essa relação aqui, né, de frequência relativa. Por que isso é importante eu fazer? Né? Por quê? Pelo seguinte, pessoal. Quando eu faço isso, basta eu pegar essa frequência relativa e multiplicar por 100 e eu vou obter o quê? Uma frequência relativa percentual. Porque é importante eu passar os dados na forma de porcentagem também. Ok? Então eu posso dizer assim, ó, 25% dos funcionários desta empresa não tem nenhum ano de empresa ainda. E ele pode dizer o seguinte, 10% já tem 4 anos de empresa. Então eu consigo ter um valor percentual. E como que eu fiz isso? Simples, eu peguei lá o 5, num total de 20, me deu uma frequência relativa. Quando eu multipliquei por 100, eu consegui transformar em percentual. Se eu fizer a soma da frequência relativa todinha aqui, ela tem que dar 1 inteiro. Por quê? Porque foi colocado 5 num total de 20, 3 no total de 20, 7 no total de 20. Se eu somar tudo, vai dar 20 no total de 20, que vai dar 1 inteiro. Ok? A mesma coisa aqui, quando eu somo os valores percentual, eu tenho que ter o todo. O todo são quantos funcionários? 20 funcionários. Ok? Então, 100%, 20 funcionários. Tranquilo? Então, essa tabelinha aqui, ela vai ser já pedida no nosso trabalho, na nossa integrada lá, ok? Para vocês já irem aí pensando, né, numa situação dentro da tua empresa para fazer esse levantamento de dados e transformar isso aí. Ok? Vamos lá, ó. Frequência acumulada. Mesma coisa, tempo de serviço lá. O que eu fiz aqui? Eu coloquei a acumulada nossa aqui, ó. Para descobrir a frequência acumulada, só precisamos somar sua frequência absoluta ao total corrente. Em outras palavras, pegue a última frequência acumulada que você encontrou e some a frequência absoluta desse valor. Como assim, ó? É uma frequência acumulada, absoluta. Então, olha só. Até 0 anos eu tenho 5 funcionários. Então, deu 5. Até 1 ano, então vai ser o 0 e o 1 somado. Então, 5 com mais o 3, 8. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 8 funcionários com até 1 ano de empresa. Ok? Então, essa que é a acumulada. O interessante é sabermos isso aí. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu faço a pergunta. Quantos funcionários têm até 2 anos de empresa? Eu quero saber essa informação. Você vai dizer o seguinte, até 2 anos de empresa, você tem 15 funcionários. Por quê? Em 2 anos tem 7, em 3 tem 1, em 0 anos tem 5. Se você somar tudo isso, você vai dizer os 15 funcionários aí que tem até 2 anos da empresa. Então, é importante fazer essa acumulada para eu poder observar isso. Tranquilo? Eu posso também fazer o quê? A frequência acumulada relativa percentual. Então, como eu fiz lá, até 2 anos de empresa, quantos por cento dos meus funcionários têm até 2 anos de empresa? 75% dos funcionários desta empresa, né, têm até 2 anos de tempo de serviço nela. Ok? Então, eu estou fazendo uma análise em cima daqueles dados que nós recebemos brutos, que eu coloquei num rol e fui montando essa tabela. Tranquilo? Olha só, vamos resolver uns exercícios que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Quando saímos dali já resolvemos um problema meio que parecido, mas como podem ser cobrados aí, até quando você estiver trabalhando, né? Ou fazendo uma leitura de uma tabela, ok? A tabela abaixo representa o número de demissões no ano de 2015 numa determinada empresa. Então, olha só. No ano não, né? No primeiro semestre de 2015, porque está até junho, ok? Então, arrumem lá depois. Janeiro, quantas demissões houve? 14 demissões. Fevereiro, 15. Março, 5. Abril, 4. Maio, 1. Junho, 1. Quantos foram demitidos até junho? Quer dizer, no primeiro semestre de 2015? 40 funcionários. Qual é a pergunta do meu problema aqui?
quantos por cento dessas demissões foram feitas em fevereiro. Então ele não quer saber o restante, ele quer saber apenas em fevereiro quantos por cento das demissões foram feitas em fevereiro. Eu sei que foi um total de 40 demissões e 15 foram feitas apenas em fevereiro. Desse total, quantos por cento representa as demissões de fevereiro? Como que eu faço isso aí? Transformo as frequências absolutas, pego as relativas. Como que eu faço isso? Já vimos lá, 14 sobre 40 dividido, eu vou obter o 0,35 e assim por diante. O que me interessa aqui? Apenas o fevereiro. Só que aqui ele está numa frequência o quê? Relativa, apenas. Quando eu quero a percentual, como que eu vou fazer? Vou multiplicar por 100 e vou obter quantos? 37,5% dessas demissões foram feitas apenas em fevereiro. Ok? Eu consegui ter uma visão muito melhor dos dados que estavam lá nas frequências absolutas. Eu tive um percentual. Ok? Feito isso, 37,5% das demissões foram feitas no mês de fevereiro. Tranquilo? Então, basicamente é isso que eu quero de tabelas de vocês. Que vocês consigam tirar essas informações desta forma. Ok? Graficamente, o que ocorreu lá? Aqui eu tenho um gráfico de setores, a gente vai falar um pouquinho melhor de gráficos, mas já coloquei aqui, fevereiro, 37,5%. Então, essa leitura eu consigo fazer agora aqui no meu gráfico de setores, 35% em janeiro, 37,5% em fevereiro, das demissões realizadas no primeiro semestre. Ok? Vamos falar agora em distribuição de frequência com intervalo de classes. Professor, como assim? Antes nós estávamos vendo os dados agrupados sem intervalo de classe. 21. Vamos colocar que isso aqui seja a idade de uma pessoa. Quantas pessoas têm 21 anos? Pega lá um exemplo qualquer. Vamos colocar num curso, pessoas que entraram num curso pelo Enem lá, um vestibular, dentro de uma sala de aula que só tem 12 alunos. Então, 21 anos de idade. Quantos alunos tem 21? 3. 22. 2. E assim por diante. Eu consigo ter uma visão nessa tabelinha nossa aqui. Mas, os dados podem ser agrupados também em intervalos de classe. Olha só, vamos pensar aqui nessas alturas, estaturas em centímetro e o número de alunos. Eu tenho lá então, vou colocar uma escolinha lá que eu tenha 100 alunos. E foram feitas as medidas, as alturas desses alunos. Pensa se todos os alunos têm a mesma altura ou vai ter muitos parecidos? Claro que não, um vai ter lá em centímetros 141, outro 142, outro 140, outro 155, outro 168, 172 e assim por diante. Então, pensa que eu vou ter muitos valores diferentes. Eu não vou colocar para o aluno que mede 141, um aluno, 142, 2 alunos, 143, um aluno. Aí vai ficar inviável a nossa tabela. Concorda comigo? Que daí eu não vou conseguir jogar os dados e fazer uma análise melhor dele. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de uma amplitude aqui, dentro de uma classe. Como assim? De 140 até 145, eu coloco aqui. De 145 até 150, aqui. Essas medidas. Porque aí eu consigo ter uma facilidade melhor para ver o gráfico. Imagina 100 alunos. Você acha que quantos deles têm a mesma altura? Vai ser muito poucos, Vou ter uma variedade de 140, no caso aqui até 175, eu vou ter N situações. Aí eu vou ficar com a tabela desse tamanho. E aí não é viável para o nosso estudo. Ok? Então, nós vamos aprender a fazer essa distribuição dessas frequências nesses intervalos de classe. O que é importante nós observarmos aqui? Quando eu tiver essa tabela no intervalo de classe, eu vou ter que imaginar o seguinte. Isso aqui é o número de classes. Uma classe, segunda classe, terceira e assim por diante. No caso aqui eu tenho 8 classes. Isso é importante, porque quando eu for montar a minha tabela com os valores que eu tenho, eu vou ter que saber quantas classes a minha tabela vai obter. Ok? Também o intervalo de classe. O intervalo está aqui, de 60 até 70. Essa é uma amplitude. Poderia ser de 60 a 65, como foi feito no outro lá, no exemplo anterior? Poderia, mas essa amplitude também é calculada. Ok? Nós vamos aprender a calcular ele de que tanto até que tanto que vai variar. Ok? E, claro, a frequência.
Já de cara aqui, vamos falar um pouquinho de amplitude total. O que é esse amplitude total? Se eu estiver falando aqui, esse exemplo aqui, vamos imaginar que seja o peso, né? Dessa quantidade de alunos aqui que eu não colocou o total. Mas então, o peso vai variar de quanto? De 60 quilos a 140 quilos. Ok? E notem que geralmente, né, nem sempre, mas geralmente, os intervalos de classe são para dados quantitativos contínuos, porque são mais difíceis, né? Como eles são muito quebrados ali, geralmente, né, ele é utilizado nesse tipo de dados. Nem sempre, não estou falando que não existe para os outros, mas, né, geralmente para dados contínuos. Ok? Então, olha só, já vamos a um exemplo, vamos resolver juntos, né? E já resolvendo como que eu faço a minha tabela. Para fazer a minha tabela, basta eu responder essas 3 primeiras perguntas, a quarta eu já consigo construir a minha tabela, né? Com essa distribuição de frequência aí, com intervalo de classe. Então, olha só, o quadro seguinte representa o rol das alturas em centímetro de 40 alunos de uma turma do terceiro ano. Ó, ele já falou para mim que está num rol. Isso quer dizer que esses dados não estão tudo bagunçados, né? Não estão em dados brutos. Ele já está numa ordem o quê? Crescente, né? No caso aqui, ele está vindo aqui, ó, crescente, né? À medida que eu faço a leitura, ele vai aumentando. Então, ele já está num rol. Então, a primeira pergunta é calcular a amplitude total. Depois, qual o número de classes? E aí, a gente vai aprender a calcular o número de classes. Qual a amplitude do intervalo de classe? E, por último, construir a nossa tabela. A primeira pergunta é calcular a amplitude total. Então, amplitude total. O que é esta amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor observado no conjunto de dados. Então, eu tenho o meu conjunto de dados aqui. Qual é o maior e qual é o menor? O maior é o 177. E o menor? 148. Então, eu quero saber a diferença. Toda vez que fala em diferença, eu faço uma subtração. Ok? Por quê? Porque se eu pergunto, qual a diferença de 5 e do 2? Bom, 5 menos 2 é 3. Isso quer dizer que existe uma diferença. Se eu pegar o 2 e aumentar em 3, ele fica igual ao 5. Ou se eu pegar o 5 e diminuir em 3, ele vira o 2. Então, a diferença do 2 e do 5 é 3. Então, eu faço uma subtração para saber a diferença. Aqui no caso, ele quer a amplitude total. E ele disse que é a diferença entre o maior e o menor. Então, como é que eu faço? Ó, 177 é o maior, menos o menor, que é o 148. Então, qual que é a minha amplitude total? 29. Então, a amplitude total é 29. Ok? No caso, como essas unidades aí são de centímetros, 29 centímetros. A amplitude total. A diferença do menor para o maior. É importante eu saber disso? Claro que é. Por quê? Porque agora ele vai querer saber o número de classes. Como que eu calculo o número de classes? O número de classes é igual a raiz quadrada de n. Só, quem que é esse n aqui? Esse n é a quantidade de elementos, né? Quantidade de dados que eu obtive. Quantos dados eu obtive aqui? Ele falou para mim que eu tinha quantos alunos? 40, não é? Então, raiz quadrada de 40. Aqui eu estou calculando quantas classes, né, a minha tabela vai ter. Raiz quadrada de 40, 6,32. Como essa quantidade ela tem que ser um número inteiro, porque eu não vou fazer, né, uma meia classe, não tem como eu fazer isso. Ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco classes. O número tem que ser inteiro. Então, o número de classes deve ser um valor inteiro. Assim adotaremos quantidade de classes igual a 6. Então, eu vou ter 6 classes na minha tabela. Ok? Então, como que eu sei a quantidade de classes para montar a minha tabela? Simples, eu extraio a raiz quadrada do quê? Do número de elementos que eu tenho dos meus dados lá. Ok? Olha só, amplitude das classes. Agora eu quero saber se a altura dele vai variar de quantos a quantos, essa altura. Vimos anteriormente que a amplitude total era 29. Lembra que a gente falou lá que era 29? Agora a gente está precisando dela aqui, ó. E o número de classes, 6. Também achei lá. Como que eu acho a amplitude de cada classe? Fazendo a divisão da amplitude total pelo número de classes. Tem lógica, né? Vou pegar o todo para dividir em cada classe lá. Não é isso? A diferença deles lá. Então, 29 dividido por 6,
igual a 4,8333. Deu uma dízima aí. Eu posso adotar o 4,8, professor? O 4,85? Claro que você poderia adotar essa amplitude aqui de 4,85, por exemplo. Mas para facilitar nossos estudos aqui, né, a amplitude da classe será igual a 5. Eu vou arredondar para 5. Ok? Então, o que isso quer dizer? Olha só. Número de classes, 6. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. A amplitude da classe será 5. E o limite inferior, 148. E o limite, né, superior, o máximo lá, 177. O que eu faço para resolver isso aqui? Eu vou pegar o limite inferior que eu tenho, o menor, 148, e vou somar com a amplitude de cada classe que eu acabei de obter, que é 5. Então, 148 mais 5, 153. 153 mais 5, 158. Eu vou simplesmente aumentando essa amplitude aqui na minha classe e vou chegar até onde? Até os 178. Ok? Feito isso, a minha tabela já está com as suas amplitudes ali de classe, o número de classe, agora é só jogar os dados aqui, né? De 148 até 153, quantas alturas eu vou ter? Né? 148, 150, 152. O 154 vai entrar aqui? Não, né? Vai entrar no de baixo, que vai de 153 a 158. Observe o seguinte aqui, ó. Professor, se aqui fosse 153, o 153 vai entrar na primeira classe ou na segunda? Notem essa situação aqui, né? O que isso quer dizer? Que o 148 entra aqui até o 153, mas o 153 não entra porque está em aberto. Onde que ele vai estar fechado, 153? No de baixo. Então, se eu tiver 153, ele não entra na primeira classe, e sim na segunda. Por quê? Porque ele vai até o 153, mas o 153 não pertence a essa classe, e sim a classe de baixo. Tomem cuidado com isso, porque às vezes vocês vão pegar para jogar esses valores, né? E vai bater a dúvida. E aí? O 153 entra na primeira classe ou na segunda? O 168 entra aqui na nossa quarta classe ou na quinta? Vai entrar na quinta, porque o 168 é um limite que não pertence, vamos dizer assim, não vai entrar o 168, ok? E sim na classe de baixo, que começa no 168. Tranquilo? Estamos entendidos? Fiz então a minha tabelinha aqui de frequências de classe, ok? Se eu quisesse fazer então a frequência relativa e tudo mais, faço da mesma forma como foi feito os outros. Eu posso dizer, né, que, vamos colocar 3 mais 5 são 8. 8 por 40 vai me dar quantos por cento? Vai me dar 20%. Então eu posso dizer que 20% desses alunos tem menos de 158, né, centímetros de altura. E aí eu consigo fazer essa análise em cima dos dados que eu coletei. Ok? Fica muito mais fácil do que eu olhar para essa tabela aqui e tentar tirar essas conclusões em percentual e tudo mais. Tranquilo? A gente vai parar agora para um cafezinho, né? E aí daqui a pouquinho a gente volta, ok? Um abraço.